Olá, tudo bem? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Vamos continuando a série Conhecendo os Pioneiros da Fé. Hoje vamos conhecer o primeiro filho, Abel. Os pontos fortes e êxito de Abel foram: ele foi o primeiro membro da galeria da fé que está em Hebreus 11. Ele foi também o primeiro pastor e o primeiro mártir pela verdade. Está aqui em Mateus, no capítulo 23 e o verso 35, que diz: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. As lições de vida que Abel nos deixou. Deus ouve os que se achegam a ele. Deus reconhece a pessoa inocente e cedo ou tarde ele pune o culpado. Graças a Deus por isso, né, meus amados? Informações essenciais sobre Abel. O local que ele viveu, fora do Éden. A ocupação dele era pastor de ovelhas, e os familiares foram os pais, Adão e Eva, e o irmão Caim. E o verso está lá em Hebreus 11, o verso 4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, Abel, ele obedeceu a Deus, ele foi um exemplo, né? Porque que ele deu maior sacrifício do que Caim? Porque Abel, ele deu o que Deus pediu. Porque naquela época, os sacrifícios para a remissão de pecado eram um cordeiro. Então, a gente estudando lá no santuário, a gente vê que todos os dias o sacerdote, né, ele sacrificava os cordeiros no santuário, pela manhã e pela tarde, para a remissão do pecado daquele povo todo. Então, Abel, ele fazia os sacrifícios a Deus, dando o cordeirinho, né? Ele sacrificava o cordeirinho em sacrifício, como Deus pedia. E Caim não. Caim, ele era lavrador e ele levava os melhores frutos da sua terra. Ele queria se amostrar, né? Como muitas pessoas hoje em dia, que querem se exibir, querem mostrar que é melhor ou maior do que os outros, e dá as suas melhores coisas e exibe, né, as melhores coisas. Aí isso foi Caim, ele fez isso, né? Ele trouxe os melhores frutos se achando tal, porque era muito trabalhador, mas Deus não recebeu a sua oferta. E ao invés de se arrepender e pedir perdão a Deus, não, ele se rebelou, ele ficou com inveja do seu irmão e chegou ao extremo, né? Ele chegou ao extremo da sua inveja, porque ele matou o seu irmão. Amanhã a gente com certeza vai conhecer a Caim e vai ver o que ele fez. Então, meus amados, nós precisamos meditar muito nisso, nessa passagem bíblica, né? Que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ele deu o que Deus pediu. E eu vou dar um exemplo hoje do que Deus nos pede e que muitos ainda fazem o contrário. Ele faz o sacrifício de Caim. Uma coisa que é nítida, que é mais claro do que a água, é o quarto mandamento, que Deus ele instituiu esse mandamento desde o Éden, na criação. Em Gênesis 2, do 1 ao 3, você pode ler em sua Bíblia católica, em sua Bíblia evangélica, em sua Bíblia adventista, em sua Bíblia Testemunho de Jeová, vai estar lá a mesma coisa. Deus, ele disse que nós deveríamos trabalhar em 6 dias, porque ele deu um exemplo, né?
Ele fez tudo em 6 dias e ao 7º dia ele abençoou, descansou e santificou esse dia. Então, quando nós guardamos o 4º mandamento, o sábado do Senhor, esse dia, nós estamos fazendo o sacrifício de Abel. Mas quando nós guardamos o domingo, nós estamos fazendo o sacrifício de Caim, porque não foi esse dia que Deus pediu que nós guardássemos. Ele pediu o sábado e não o domingo. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração, você que ainda não tem o hábito de guardar o santo dia do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa mensagem que o Senhor nos concedeu hoje, meu Deus, nos ensinando a fazer o sacrifício que o Senhor pede de nós. Que o Senhor nos ajude a te obedecer, a fazer a tua vontade. Nos transforma, Senhor. Nos dá um coração puro, um coração quebrantado, um coração contrito a Ti, que te aceite como o Senhor é e como o Senhor quer que nós faça. Que o Senhor faça esse milagre na nossa vida, Pai. Tira essa natureza pecaminosa e nos dá um coração igual ao Teu, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia com Jesus.